GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 114, capítulo 8. Equipamentos. De armaduras até equipamentos variados. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Vamos agora continuar no capítulo de equipamentos falando sobre as armaduras. Armaduras. Uma armadura é algo muito útil num combate. Um único tiro ou golpe de espada pode incapacitar ou matar o personagem, mas uma armadura pode lhe dar uma segunda chance. A resistência a dano RD da armadura deve ser subtraída diretamente do dano causado pelas armas dos inimigos. Não é necessário ter nenhuma perícia específica para usar uma armadura. O personagem simplesmente a veste, exceção. Certos tipos de armaduras de NT7 ou mais exigem a perícia traje para ambientes, que nós já vimos anteriormente. Entretanto, uma armadura eficaz é pesada, e esse peso pode atrapalhar o personagem. Veja carga e deslocamento, que nós já vimos anteriormente, reduzindo a esquiva e a parar se estiver usando armas de esgrima, e o nível de habilidade em judô ou karatê. Um espadachim que conta com a sua agilidade para evitar ferimentos pode escolher uma armadura leve ou não usar nenhuma. Se planeja não usar uma armadura, o personagem deve ter a esquiva, bloqueio ou a parar maior ou igual a 12, e preferivelmente 2 dentre elas ou todas as 3. As melhores armaduras são caras. O personagem provavelmente não conseguiria comprá-las a menos que fosse muito rico. Uma armadura é mais importante em alguns períodos do que em outros. Antes do NT4, ele é um item que salva vidas. Os guerreiros que esperam enfrentar uma batalha deveriam comprar a armadura mais pesada possível. Por outro lado, poucos combatentes usam armaduras de metal na cidade ou na estrada, pois ela é muito pesada e desconfortável. Em NT4, quando as armas de fogo se tornam comuns, as armaduras se tornam menos funcionais. Qualquer coisa é capaz de parar a bala de um mosquete é pesada demais para ser usada, a não ser no caso de cavalaria. Poucos soldados ou aventureiros usam mais do que um elmo ou placas de peito em NT5 ou 6. As armaduras desaparecem completamente, embora a infantaria de NT6 e 7 ainda use um elmo de aço para se proteger de fragmentos de granadas. Em NT7 ou 9, essa tendência se inverte, pois surgem materiais sintéticos leves, como Kevlar, à prova de balas, que vão ser aprimorados com o passar do tempo. Em alguns cenários, NT10 ou mais, uma armadura pode ser vital. Em outros, as armas conseguem penetrar qualquer coisa, e a esquiva ao disparar primeiro é a melhor defesa. Tabelas de armaduras. Eles vão falar aqui umas 3 tabelas de armaduras, uma para NT de 0 a 5, outra para armaduras de NT 6 ou mais, e outra para proteção de montarias. Cada item dessa tabela inclui uma peça de roupa simples que leve para ser utilizada sobre a armadura ou enchimento. Por exemplo, uma cota de malha exige que se utilize um enchimento de pano sobre a peça de metal, se isso for comum ao tipo de armadura. As características já incluem esse detalhe, não é necessário comprar roupas ou enchimentos separadamente ou atribuir uma RD ou peso a esses itens. As tabelas fornecem as seguintes informações para cada tipo de armadura. NT, o nível tecnológico que a armadura é encontrada com facilidade. Armadura, o nome do item. Local, a região do corpo humanoide que a armadura protege. Os locais são crânio, topo da cabeça, rosto, excluindo os olhos, pescoço, olhos, braços, mãos, tronco, abdômen, tórax, virilha, pernas e pés. O termo membros compreende os braços e pernas, mas não as mãos e os pés. Cabeça abrange o crânio, o rosto e os olhos. Corpo equivale ao pescoço, tronco e virilha. O traje completo significa o corpo inteiro, exceto a cabeça. RD. A quantidade de resistência a dano do item subtrai esse valor de qualquer ataque que atinja o local protegido pela armadura. Se o personagem estiver usando um corcelete de RD 6 e for atingido no peito por um ataque que causaria 8 pontos de dano, somente 2 o afetarão. Algumas armaduras possuem sua RD dividida, por exemplo, 4/2. Isso significa que a RD varia de acordo com a parte do corpo e o tipo de ataque, e você, para ver isso, tem que ver as observações para aquela peça da armadura. O símbolo asterisco indica que a armadura é flexível. Ela é mais fácil de ser ocultada e usada sob outra armadura, e mais rápida para ser vestida ou removida, mas tem uma vulnerabilidade maior ao dano causado por um impacto. D significa que a RD protege apenas contra ataques frontais. Custo, o preço do item em sinal de cifrão. K significa 1000, M significa milhão. Peso em quilos. CL, classe de legalidade do item. Nós vimos isso quando falamos de classe de legalidade. Observações: muitos itens possuem características ou restrições especiais de acordo com as notas das tabelas, que nós não vamos falar aqui, mas você pode ler no livro. Algumas armaduras mais avançadas têm itens embutidos que fornecem vantagens efetivas para seus usuários. Aqui ele entra numa grande tabela de armaduras. Tecnologia baixa, tecnologia alta, etc. E para montarias. O uso das armaduras. Existem algumas restrições sociais e práticas ao uso de armaduras. Redutores de reação. Um indivíduo trajando uma armadura completa possui uma presença ameaçadora. Ele provavelmente não será bem recebido onde quer que vá. Em uma situação comum, fora de combate, o usuário de uma armadura que cobre completamente o rosto ou a cabeça sofre uma penalidade de -2 nas jogadas de reação. Uma armadura indisfarçável com RD 2 ou mais, que protege qualquer outra parte do corpo que não seja as mãos e os pés, impõe uma penalidade de -1 ou -2 se não for de material flexível e cobrir o tronco. Esses redutores são cumulativos. Uma armadura de placas e um elmo
combo completo resultaria numa penalidade de -4. No entanto, não haverá redutor se o NPC que realiza o teste de reação entende que o usuário precisa usar uma armadura ou tem o direito de fazê-lo naquela situação. Entre os exemplos de armadura aceita socialmente está usada por um cavaleiro durante uma campanha ou torneio, um astronauta usando um traje pressurizado no espaço ou um soldado paramédico ou jornalista vestindo uma blindagem individual em uma zona de conflito, vestindo e tirando armaduras. Cada peça de armadura demora cerca de 3 segundos para ser vestida ou removida. Para os trajes pressurizados ou de combate são necessários 30 segundos, exceto os elmos. Exceção: as armaduras flexíveis com painéis acoplados de NT8 ou mais e todas as armaduras não flexíveis de NT9 ou mais têm algum tipo de dispositivo de remoção rápida para soltar o painel acoplado e permitir que o usuário tire a armadura em 1 segundo. Combinando e sobrepondo armaduras. O personagem pode combinar várias peças de armadura que não cubram o mesmo ponto de impacto, mas só é possível sobrepor uma armadura se a camada interna for flexível e ocultável. Some RD das duas camadas. A utilização de uma camada adicional de armadura em qualquer lugar que não seja a cabeça impõe uma penalidade de -1 sobre a DX e as perícias baseadas em DX. E escudos. Os escudos são muito valiosos num combate de baixo nível tecnológico, mas praticamente inúteis contra armas de fogo. Foram pouco usados historicamente após o surgimento das armas de fogo de NT4, com exceção dos escudos de plástico das tropas de choque. No entanto, em alguns cenários de ficção científica, eles aparecem novamente na forma de escudos de força. Costuma-se usar um escudo comum ou de força preso a um braço. A mão que estiver com o escudo não pode empunhar uma arma, impossibilitando o uso de armas de duas mãos, mas conseguirá carregar um objeto. Os escudos ajudam todas as defesas ativas, bloqueio, esquiva e aparar, sem nenhum esforço particular. O personagem também pode usar um escudo ativamente para bloquear. Estatísticas do escudo. As estatísticas a seguir se aplicam aos escudos. NT, o nível tecnológico em que o escudo é encontrado com facilidade. Escudo, o tipo de escudo. BD, bônus de defesa, o bônus que o escudo concede a todos os testes de defesa ativa, contra ataques frontais ou laterais, mesmo que o personagem não tenha nenhum ponto gasto na perícia escudo. Isso se aplica somente contra armas de combate corpo a corpo ou motoras de longo alcance, mas não contra armas de fogo, a menos que se utilize a regra opcional de dano em escudo. Custo, o preço do escudo em cifrão. Peso, o peso do escudo em quilogramas, RD/PV. RD é o número de pontos de vida do escudo quando está utilizando a regra opcional dano em escudos. RD protege o escudo e não o usuário. CL, a classe de legalidade do escudo. Aí ele fala aqui algumas tabelas de escudos. E aqui vem um outro quadro, transportando armas e outros equipamentos. Geralmente é possível carregar um objeto em cada mão. Isso não impede o personagem de ter um escudo preso ao braço. Nesse caso, com a mão do escudo, o personagem só pode segurar e não empunhar uma arma, ou outro dispositivo acionado manualmente, e não será capaz de usar objetos que precisam de duas mãos livres, como arco, rifle ou guitarra. O PC também pode prender objetos em suas roupas, ficando com as mãos livres. É possível carregar um objeto do tamanho máximo de uma espada ou uma pistola, com uma bainha ou coldres presos ao quadril. Um objeto de tamanho equivalente ao maior, por exemplo, uma arma de duas mãos com um rifle espada grande pendurado nas costas e com um compartimento apropriado, um objeto pequeno ou arma, como uma faca ou pistola de ocultação em cada pulso ou tornozelo. Se o PC estiver usando roupas com bolsos, ele pode guardar um item adicional em cada bolso lateral. Um coldre preso ao ombro permite ao personagem carregar um item do tamanho de uma pistola. Os equipamentos adicionais podem ser transportados em uma mala, mochila ou maleta, mas serão necessários vários segundos para removê-los e prepará-los. Equipamentos variados. Aqui ele entra numa lista de equipamentos deve ser suficiente para suprir a grande parte das aventuras. Os mestres podem se sentir à vontade de adicionar mais itens. A esses itens, o NT, o nível tecnológico em que o item é normalmente encontrado. VAR indica ferramentas e instrumentos que estão disponíveis no mesmo NT que a perícia ou perícias para a qual foram inventadas. Por exemplo, o personagem pode comprar instrumentos para cirúrgicos para cirurgia de NT2 realizadas em NT2 ou cirurgia NT9 realizadas em NT9. Custo, o preço do item em cifrão. Peso do item em quilogramas, se não houver nada indicado, considere o peso desprezível. CL, os itens são de CL4, salvo especificação em contrário. Outras observações. No caso de itens que precisam de bateria, haverá um tempo de operação em horas. Os equipamentos marcados com equipamentos básicos representam o mínimo necessário para usar a perícia ou perícias indicadas na maioria das situações sem qualquer penalidade. Aí ele entra em várias tabelas aqui sobre vários tipos de itens: camping, sobrevivência, comunicação, informação, ladrões, suprimentos óticos, armas, etc. Se você tem interesse em ver isso, eu sugiro que leia esse capítulo no livro, porque falar isso no podcast seria muito extenso e cansativo. Então, a gente termina esse episódio hoje do Regras do GURPS 4ª edição, terminando o capítulo 8. No próximo capítulo, nós vamos falar no capítulo 9 sobre a evolução do personagem. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.